compartilhamento. Lembrando que nós temos live aqui nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, inscreva-se, compartilhe. É muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos. Obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Está tudo na descrição do vídeo aí, na descrição da live. É muito importante. E seja muito bem-vindo a esse canal Direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Então, vamos nessa, que atrás vem muita gente aí. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito importante. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Aí nós temos outros canais na descrição do vídeo. Lembrando que esse canal aqui não é monetizado. É um canal de direita que você sabe como é que funciona o YouTube, né? Se é de direita, a gente pode estar falando milhares e milhares de verdade aqui, informações de jornalismo independente, mas infelizmente nós temos esse lado aí que você... a plataforma ela não ajuda, tá entendendo? Não ajuda. Tem que ter 2.000, 3.000 inscritos aí, passa vendo uma série de coisas. Aí eu vejo as pessoas, eu vejo coisas aqui no YouTube aqui que não fala a verdade, fala muita fake news e bota muita fake news, promiscuidade, sensualidade ali na internet, que dá muita audiência para eles. E eles monetizam o canal muito rápido, tá entendendo? Vamos fazer um enunciado aqui. Mas a gente precisa ter mais consciência nisso. Então, obrigado aos inscritos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto TV. Esse nome aqui é um nome maravilhoso aqui, é um canal de direita, verde e amarelo, jamais será vermelho. Então, dê aquele like, ó. Esse aqui é o nosso futuro presidente aí, 2026, tamo junto. Então inscreva-se, compartilhe e dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento, vai cair isso aí. Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Live toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Inscreva e compartilhe, vamos lá. Muito boa noite, agora são 19h39 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente, peço para que curta, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes, quero lembrar que essa transmissão ao vivo será distribuída em outros canais de apoio ao presidente Jair Bolsonaro que estão aqui na descrição do Brasil no Ponto TV, tá ok? Dentre os canais, né? Bolsonaro News, o Brasil é Nosso, né? O próprio Brasil no Ponto News, né? No qual a gente fazia live nesse canal, né? Agora a gente passou a transmitir as nossas lives, né? Três lives por semana, né? Aqui no canal Brasil no Ponto TV. Então, inscrevam-se nos canais que estão aqui na descrição, tá ok, pessoal? Isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Dito isso tudo, vamos aos temas desta live sem mais delongas. Vamos falar aqui primeiramente sobre Jair Bolsonaro. Ele reapareceu, né? Ironizando o encontro, né? A reunião entre Lula e Maduro. Então a gente vai falar sobre esse assunto logo no início. Logo depois, logo em seguida, né, a gente vai falar sobre o churrasco que houve, o churrasco do sistema que houve nesse final de semana, no qual foi comentado ali sobre Zanin no STF. Então a gente vai falar sobre esse assunto no segundo tema desta live, tá ok? Por fim, a gente vai falar aqui sobre a CPMI do 8 de janeiro, CPMI essa que já se encontra com mais de quase 500 requerimentos de convocações. Eu vou expor aqui, prometo aqui, expor os nomes
que serão convocados para essa CPMI. A gente conta com o seu like, né? Mas eu vou prometer aqui e cumprir com a minha palavra de expor os nomes que serão convocados nessa CPMI do 8 de janeiro. Portanto, deixe seu like, compartilhe e, se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, tá ok? Enfim, dito todos os temas, vamos ao primeiro deles, então, né? Vamos falar sobre o assunto do dia. Vamos falar sobre a reunião entre Lula e Nicolás Maduro, né? Mas vou começar por essa matéria aqui, que está no jornal Pleno News, tá ok? Eu vou começar falando de Jair Bolsonaro, que ironizou encontro entre Lula e Nicolás Maduro, tá ok? Tá aqui, ó, Pleno News a matéria, a gente sempre credibiliza as fontes, né? Isso é para deixar muito claro aqui, né? A gente não deixa, né, de falar uma matéria sem credibilizar a fonte, tá ok? Vamos lá então? O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais sobre a visita de Nicolás Maduro no Brasil, que inclui uma reunião bilateral com Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidiário, né, ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Luladrão, né, eu vou falar aqui a verdade, em Brasília nesta segunda-feira. Sem escrever nenhuma palavra, Bolsonaro compartilhou um vídeo antigo do petista. Nas imagens, tá errado aqui o texto, né? Tô corrigindo aqui ao vivo, tá ok? Ao vivaço. Vamos lá. Nas imagens, Lula, o ladrão, né? Repudia a críticas sobre suas posições alinhadas a ditadores comunistas. Lula diz que não ficou mais entre... Aliás, eu vou pular essa parte aqui, né? Afinal de contas, a gente não quer credibilizar aqui o maior corrupto que esse Brasil já teve, né? Tem ainda, que negócio já teve. Mas alguns instantes depois, Bolsonaro publicou um vídeo em que aparece ao lado de Trump em março de 2019, em que falava sobre, abre aspas, fazer o possível para solucionar o problema na Venezuela, fecha aspas, né? A gente sabe qual o problema de fato que está acontecendo aqui no nosso país vizinho, né? Então, são essas palavras do presidente, né? Ele citou ações no combate à falta de liberdade, fome e ajuda humanitária em Rondônia, local de acolhimento de refugiados no Brasil. Então tá aqui, né? Informação, declaração, né? Declarações do presidente Jair Bolsonaro em seu Twitter sobre os refugiados venezuelanos. Isso é muito importante, pessoal, muito importante, e o Lula ignorou completamente isso, né? Essa fuga de refugiados venezuelanos ao Brasil, tá ok? Essa primeira matéria está no jornal Pleno News. Eu vou seguir aqui, ó, com uma outra matéria. Vamos falar de Estados Unidos também, né? Tá aqui, ó, Estados Unidos oferecem 75 milhões de reais, é cifrão, tá ok? 75 milhões de reais por Maduro que está no Brasil, tá ok? Então tá aqui, ó, matéria do jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui com uma outra, né? Até porque esse assunto está sendo muito comentado no dia de hoje, né? Mas vamos lá. Mais de 5 mil advogados divulgam nota contra Maduro, né? E segundo a nota aqui, né, abre aspas, a Venezuela mantém estreitas ligações com facções, tá ok? Fecha aspas. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó. Brado Journal. Zé Trovão aciona Estados Unidos para prender Maduro. Parlamentar enviou o documento para a Embaixada dos Estados Unidos, tá ok? Embaixada norte-americana, tá ok? Brado Journal. Por fim aqui, ó, Conexão Política.
Estados Unidos recebem pedido para que Maduro deixe o Brasil feito um presidiário, né, a ser extraditado, ok? Extraditado. Parlamentares de oposição ao desgoverno Lula estão determinados a garantir que Nicolás Maduro deixe o Brasil feito um presidiário a ser extraditado para os Estados Unidos, tá ok? Então tá aqui, ó, Conexão Política, a fonte, tá ok? A fonte dessa matéria aqui, né? Enfim, pode mostrar as matérias e em seguida traremos as nossas opiniões. São 5 matérias. Uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui na matéria aqui, gente. Aqui, ó. A primeira matéria aqui. Jair Bolsonaro ironiza encontro de Maduro e Lula. Vai vendo, Brasil. Vamos lá. Pleno News aqui. Tá ok, gente? Abrir a matéria aqui. Os Estados Unidos oferece 75 milhões. Agora não sei se é em dólar ou se é em real, mas é uma grana preta, tá ok, gente? Ninguém vai saber quem foi que denunciou. Não está sendo denunciado pelo Zé Trovão. Mas mais de 5 mil advogados divulgam nota contra Maduro no Brasil, ok? Revista Oeste. Vamos aqui para o Brado Jonah. Zé Trovão envia documentos para a prisão do Lula através da Embaixada dos Estados Unidos, ok? Vamos aqui, tem mais uma matéria. Estados Unidos recebe pedido para Maduro deixar o Brasil preso e extraditado, ok? Vamos lá. Compartilhando e se inscrevendo no canal. Mas vamos lá, gente. O que é que eu tenho para falar sobre isso aqui? Já é uma vergonha nós ter um cara aqui que não pode nem entrar no Brasil. Agora, tá na hora, né? Olha lá, os Estados Unidos ele pode fazer isso aqui. Ele tem um esquema com o Brasil de extradição de pessoas de um país para outro, certo? Ele está fora do território dele, está aqui no Brasil. Não vamos surpreender, não vão se surpreender, presta atenção, se o Maduro for embora hoje à noite daqui do Brasil. Não surpreenda, porque é um risco seríssimo dele ser preso aqui no Brasil. E eu acho que está na hora. É porque quem está lá é aquele passador de pano, o tal do Biden, tá entendendo? Mas se fosse o Donald Trump, ele seria preso ainda hoje. Ele não teria nem vindo aqui no Brasil. Não teria nem vindo, porque pelo Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ele não deveria nem estar aqui, ele deveria estar preso. Porque o que ele faz com a população de lá é uma tremenda de uma falta de respeito com o ser humano. Tá entendendo? Nós recebemos muitos venezuelanos, serão muito bem-vindos. Pacaraima, tá? Recebe sempre esse pessoal lá, é muito importante isso, e a acolhida dele lá é muito importante. E esse Zé Ruela tá aqui no Brasil, no melhor hotel lá em Brasília, com aquele, o Lula, é um cara que a gente tem que dizer o seguinte, esquece, isso aí é lixo, essa carniça não queremos aqui no nosso país. E os advogados estão certíssimos quando dizem, eu não quero esse cara aqui, não queremos ele aqui. Os parlamentares pediram a prisão dele. O parlamentar pediu a prisão dele. Agora vamos ver se a Polícia Federal tem coragem. Se o FBI, que provavelmente tem alguém aqui no Brasil, tem a coragem de receber uma autorização dos Estados Unidos para mandar prender ele. Poderia aproveitar a liquidação, olha só, aproveitar a liquidação e levar o Lula também, tá entendendo? Aproveitar e prender os dois. Os dois são farinha do mesmo saco. Tá entendendo? Farinha do mesmo saco. Um é corrupto, tá entendendo? O outro eu não vou falar o nome aqui, faz atrocidade com o povo venezuelano. Isso é falta de respeito, falta de ser humano. Um dia deles chegará, porque Deus está vendo tudo isso que faz com o ser humano, principalmente com o que menos tem. Tá vendo? O que o Lula faz, o que o Maduro faz. E um dia será o dia deles, como será o meu, será de todo mundo. Não adianta correr, meu amigo. O único ser eterno é Deus. O restante é tudo conversa fiada. É tudo mentira. É tudo. Nós vivemos num país corrupto. Nós vivemos temos nosso vizinho aqui que são um bando de 7-1, que não está nem aí pro venezuelano, esquece. E ponto final. É mais ou menos isso aqui. Não estão se ligando, não estão fazendo alguma coisa pelos brasileiros ou pelos venezuelanos. O que o Lula faz pelo Brasil?
Lula está com 5 meses de mandato, segundo a informação aí, que está com 5 meses, até agora não apresentou um projeto para... É o seguinte, vamos lá, ele ganhou com 60 milhões de brasileiros, né? Segunda informação aí, que ele ganhou com 60 milhões de brasileiros. O Flávio Dino, tem uma entrevista dele aí, que ele deu para um certo jornal de esquerda aí, que ele fala, ele detona o próprio Lula, que sem o judiciário ele não tinha força para ganhar as eleições. E aí? Tá lá, a live que ele fez e participou. Não teria força para ganhar o Jair Bolsonaro, não teria força para tirar o Jair Bolsonaro. Mas, infelizmente, tá lá, isso aqui não é fake news, isso aqui é verdadeiro, ele falou, tá lá no jornal, na internet aí. A Jovem Pan expôs isso aí, para todo mundo ver. Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos o Maduro. Quem é Maduro? Maduro nunca veio aqui em relação a... Tá tudo errado, sabe por quê? Tá tudo errado. Porque o Maduro, ele é daquela turma do Foro de São Paulo. Daquela turma ali. E não vão... Se fosse amanhã, ele foi embora. Se ele saiu hoje à noite, aqui. Tem uma reunião amanhã, aqui no Brasil, né? Fizeram essa reunião deles aí. Mas não fique na dúvida se amanhã de manhã ele já foi embora. Entendeu? Por quê? Há um risco dele ser preso aqui no Brasil. Há um risco dele ser preso e ser extraditado aos Estados Unidos. Outra coisa, se você prendeu o Lula, se você prendeu o Maduro, ninguém vai saber que foi você que prendeu os 75 milhões de reais ou 75 milhões de dólares, entendeu? Que está a prêmio para prender ele. Entendeu? Quem tiver a coragem de prender, os advogados já foram para cima. Os deputados também já foram para cima. Agora, tem que ter uma reação dos Estados Unidos. Você acabou de receber uma notícia agora há pouco aqui, que os Estados Unidos pensa em fazer sanções contra o Brasil. Isso é uma vergonha, tá vendo? Você subir a rampa, cuspir no povo brasileiro. Isso é cuspir, isso é pisar no povo brasileiro. É pisar em quem votou nele, tá entendendo? É pisar em nós, porque essa conta não é paga por mim, não. Eu não vou pagar porque eu não votei nesse larápio, tá entendendo? Para não falar, eu não gosto nem de falar palavrão, até porque eu sou cristão, eu não falo nem que ele é um larápio. Larápio quer dizer que já roubou muito aqui no nosso... É Petrobras, Caixa Econômica, esse negócio todo. Então, a falta de respeito é cuspir no povo brasileiro. Esse cara até agora não fez nada pelo nosso país. Está com 5 meses aí rodando o mundo. Andando na maior suíte mais cara. Até hoje ele não foi falar com o povo dele, com o povo que elegeu ele. Ele se esconde do povo brasileiro. Se esconde, porque não pode andar na rua. Porque se andar na rua, o povo brasileiro esculacha ele. Como ele teve aquele negócio na Bahia lá, como ele teve lá no Piauí, que o pessoal perguntaram, pô, invocado, nós não temos ponte aqui no Piauí, mas você fez a ponte lá na Venezuela. Tu tá entendendo como é que é? É mais ou menos isso. O Maduro se apropriou de uma refinaria brasileira e até hoje não pagou. Deve milhões para o Brasil, não paga. Por quê? Não, primeiro que o país lá dentro está ferrado, está falido, não tem dinheiro. E aí tem o nosso país agora, por ter passado PC Larápio aí, estão aí falando, acho que estão arrebentando. Então virou um celeiro de países, todo mundo quer o Brasil, porque aqui tem pessoas honestas e pessoas que querem trabalhar pelo país melhor. Enquanto isso, ele vem passear, comendo nos melhores restaurantes, mas pode ser preso aqui no Brasil. Então, eu peço aqui encarecidamente, FBI, se eu tiver o telefone 190 lá do negócio, é ligar para eles, dar um pulinho lá no Palácio do Planalto, aproveitar, em liquidação de prisão, prender o Maduro, automaticamente levar o Lula também com ele. Tá tudo certo. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, mas esse aqui não. Esse aqui nós temos que respeitar cada vez mais. E vem aí, peso pesado. E isso aí será jogado na cara do Lula durante as eleições de 2026. Vamos lá. Se inscreva e compartilhe daqui a pouco, gente. Aguarda só um instantinho, só um minutinho aí. Daqui a pouco a gente vai falar no churrasco aí que teve lá fora. Churrascada aí com... Se inscreva e compartilhe, dê aquele like. Daqui a pouco a gente vai voltar falando do churrasco. Vai lá.
Exatamente, né? Primeiramente, eu tenho que parabenizar o presidente Bolsonaro. Pelo fato justamente ele ter barrado a visita de Nicolás Maduro no Brasil, né? Era uma questão até assim que passou para mim desapercebido, né? Enquanto acontecia o governo, logicamente, do presidente Bolsonaro, né? Mas ele tinha feito desde 2019 ou 2020, né? Então ele tinha proibido visita do Nicolás Maduro no Brasil, né? E, logicamente, ele fez isso com razão. Tanto que, quando a gente fala em Nicolás Maduro, a gente está falando de um criminoso, né? A gente está falando, assim, de um comunista, né, que acaba escravizando a população venezuelana. Eu já falei aqui inúmeras vezes, que 95% da população venezuelana hoje se encontra na miséria, passando fome. Sabe? Vocês sabem o que é isso, né? Porque, de fato, você vê muito o larápio preocupado com outros países, em detrimento do Brasil. A gente tem visto que cada vez mais o Brasil tem se aproximado para com esses países totalitários, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, até mesmo a Argentina está recorrendo ao Brasil para sanar as dívidas do país, né? Porque isso aqui virou uma balbúrdia, desde que o sistema quis tirar o Bolsonaro, né, e eleger o Lula naquela farsa lá que a gente já conhece, de outubro de 2022. Né? Cadê os 60 milhões? Né? Mas você vê o tempo todo petista apoiando o que está acontecendo nesses países. Venezuela, Nicarágua, Cuba. Vocês acham certo esses regimes que estão sendo feitos nesses países? Por favor, né? Até mesmo a ONU, que é esquerdista, repudiou o que está acontecendo na Venezuela, né? 95% das pessoas se encontram na miséria, sem saneamento básico, tendo que comer até animal para sobreviver. Isso é absurdo, é desumano, né? Mas a esquerda quer promover a inversão de valores o tempo todo, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Para o larápio, o Maduro é um democrata. É inacreditável, isso é piada, né? Então, um sujeito desse, né, juntamente com o larápio, deveriam ser presos, né? Deveria ser preso, né? Eu digo assim, deveriam ser presos porque o larápio deveria ser preso juntamente com o Maduro. Porque o que os dois defendem, né, são ideologias nefastas que nunca funcionaram em país nenhum. Ontem mesmo, né? Ontem ou hoje, eu vi uma notícia no qual sequestraram, é isso mesmo, sequestraram um padre lá na Nicarágua. E é esse regime que o larápio defende. Então é inacreditável que o larápio tenha que receber um sujeito desse, que é claramente um criminoso. Lembrando que o larápio, juntamente com o Nicolás Maduro, que criaram o Foro de São Paulo. Né? Aquela organização criminosa que dizem que não existe, né? Inclusive o Olavo tem razão, porque ele expôs várias verdades quanto a essa organização que, de fato, só está preocupada em promover tanto comunismo quanto socialismo, né? Não existe esquerda democrática, pessoal. Eles falam tanto em democracia, sendo que, na verdade, eles defendem esses regimes totalitários pelo mundo, né? Inclusive, eu não vejo uma crítica do larápio ao regime da Coreia do Norte.
Recentemente, o Larápio esteve em visita à China. Vocês acham que a China é um país democrático ou é um país antidemocrático? Tirem suas próprias conclusões. Na China é proibido até mesmo Bíblia, né? Imagina na Coreia do Norte. Imagina na Coreia do Norte. Agora, o Lula se cala aos refugiados que estão fugindo do regime sanguinário ali do Nicolás Maduro. 6 milhões, mais de 6 milhões de venezuelanos visitando Roraima, visitando Rondônia, né? Mas a esquerda se cala quanto a isso. É uma vergonha, é muita hipocrisia, gente, é muita hipocrisia, não é pouca não, é muita mesmo, tá? Não existe esquerda sem hipocrisia. PT, né? PT e Nicolás Maduro andam lado a lado, sempre andaram, né? Não só na corrupção, mas na mentira também, né? Até porque a mentira está no DNA desses dois, tá no DNA desses dois. Agora, cadê a imprensa falando dessa visita de Nicolás Maduro ao Brasil? Cadê a imprensa? Tá piana diante do que está acontecendo, diante da aproximação de Luiz Inácio Lula da Silva com Nicolás Maduro. Isso é inacreditável, pessoal. É, assim, inadmissível. Inclusive, eu fiquei sabendo que Nicolás Maduro se encontra agora no hotel de luxo, com dinheiro da população brasileira. Isso é uma vergonha, gente. Fora as viagens, né, que o Larápio tem feito para fora do país, né? Diárias que ultrapassam a casa dos milhões, né? Então é uma vergonha. O Larápio, ele passa mais tempo fora do Brasil do que propriamente nesse país aqui, né? Então é inadmissível, gente. É inadmissível que a gente tenha que ver uma cena dessa no qual Maduro tenha que estar visitando o Brasil. E o Bolsonaro, ele teve uma ideia genial, tá? Genial, de retirar a barração de visita de Nicolás Maduro ao Brasil. Por que não foi genial nessa questão? Porque ele acabou assim queimando a imagem do Lula, manchando a imagem do Lula, mais manchada do que já está, porque o Larápio, ele é o maior corrupto que esse país já teve, né? Que esse país já teve e tem, né? Teve e tem. Mas eu digo assim porque, de fato, né, ele trazendo o Maduro aqui, traz uma repercussão negativa, sem precedentes à imagem do PT, né? Não só a imagem do PT, mas do Lula em si, né? Que isso corrói, né, justamente ao PT, né, que defende uma agenda que não presta, né, de fato, né? Eles comungam da mesma ideologia praticamente, tanto o Larápio quanto o Nicolás Maduro, né? Mas eu tenho vergonha dessas forças armadas aqui do Brasil, prestando continência até mesmo a Nicolás Maduro. Gente, é inacreditável o que acontece no Brasil, né? O Brasil está invertido, né? Por que estão prestando continência ao maior corrupto que o Brasil já teve? Por favor, né? Então eu costumo dizer, né, e aqui reafirmo, né, o Brasil passa vergonha tanto nacionalmente quanto internacionalmente. O Larápio sequer deveria ser candidato se tivéssemos uma justiça competente, se tivéssemos uma justiça séria. Mas as nossas instituições estão corrompidas. STF, TSE, MPF, OAB, né? Até mesmo a Polícia Federal, que hoje se tornou uma organização tabajara, né? Uma vergonha que a gente tenha que ver até mesmo a Polícia Federal culpabilizando, né, o André Fernandes quanto ao dia 8 de janeiro, né? Então, resumidamente, as nossas instituições estão corrompidas, né?
Agora, o TSE quis proibir, né, de vincular o PT a esses regimes totalitários, né, tanto da Venezuela quanto da Nicarágua, né, Então, tanto da Venezuela quanto da Nicarágua, né? Agora, cadê o TSE, né? Cadê o TSE nessas horas, né? Porque eles proibiram, né? Agora o Lula promoveu uma reunião com o Larápio, né? Então é muita hipocrisia que a gente vê também por parte desses militantes do TSE, né? Afinal de contas, não existe esquerda sem hipocrisia, né? Agora, eu quero falar também sobre um assunto aqui que envolve a dívida da Venezuela para com o Brasil, né? Será mesmo que a Venezuela irá sanar as dívidas que ela tem para com o Brasil? Eu acredito que não. Afinal de contas, mentir está no DNA tanto de Nicolás Maduro quanto de Luiz Inácio Lula da Silva, que, repito, sequer deveria ser candidato, né? Em 2006 se gabava por não ter direita no Brasil. Na verdade, isso era trágico, né? Porque a gente estava sob um teatro das tesuras, né? Sendo que o PSDB fazia uma falsa oposição ao PT, né? Muitos achavam, né, que o PSDB seria uma oposição ao PT, sendo que nunca foram, né? O PSDB defende o socialismo, enquanto o PT defende o comunismo. Duas ideologias que nunca funcionaram em país nenhum, né? Então, em suma, pessoal, eu presto aqui meu repúdio, né? A essa visita de Nicolás Maduro ao Brasil. Dizer que isso é uma vergonha à imagem do nosso país e desejo que os Estados Unidos, juntamente ali com as suas instituições, venham aprender, né? Nicolás Maduro, que é um criminoso, né? Juntamente com Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem que falar aquilo que eles são, que são criminosos, né? A gente não pode se omitir de dizer aquilo que é verdade, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Se tem uma coisa que a esquerda tem aversão, é justamente a verdade. Tanto que mentem o tempo todo. Vivem no mundo da imaginação, vivem num eterno 1º de abril, né? Então eu tenho vergonha desse PT, eu tenho vergonha desse TSE e também tenho vergonha dessas Forças Armadas, né? Então é impeachment urgente desse desgoverno corrupto, né? Eu espero que o FBI venha prender Nicolás Maduro, porque um sujeito desse não pode ser considerado presidente de coisíssima nenhuma. Não só Nicolás Maduro, mas o ladrão, porque o Larápio teve sua campanha validada pelo TSE, sendo que, na verdade, é uma candidatura ilegítima, né? O Larápio sequer deveria ser candidato, né? Se tivéssemos, de novo, um país sério, juridicamente falando, né? Mas, enfim, o Brasil não é para amadores. O Brasil hoje se encontra invertido, tá ok? Então aqui presto meu repúdio à visita de Nicolás Maduro ao Brasil, né? E também presto meu repúdio ao Lula Larápio, né? Que sequer deveria ser candidato, deveria estar preso juntamente com Nicolás Maduro, não solto e elegível. E parabéns ao presidente Bolsonaro que repudiou essa visita desse Larápio, porque se estivesse na presidência não teria acontecido isso. Eu até falei aqui. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like e compartilha aí nossos vídeos. Aí. Eu até falei aqui que o presidente Bolsonaro teve uma ideia genial, né, de autorizar, né, a vinda no final de outubro de 2022, né, a vinda de Nicolás Maduro ao Brasil, para mostrar
de fato, quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre esteve lado a lado com esses totalitários pelo mundo, né? Aqui cito alguns países que estão sob regime totalitário, né? Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, China, né? Então a gente eu presto aqui meu repúdio a esses regimes totalitários que o Lula tanto defende. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o compartilhamento. Como eu já falei, live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, gente. Tá ok? Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, vamos seguindo aqui com a nossa live, vamos falar aqui sobre outro assunto que envolve o churrasco do sistema, né? Eu vou começar por essa matéria aqui que está no jornal Pleno News. Enquanto isso, você vai deixando o seu like, vai compartilhando, e se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, isso é muito importante, sejam todos muito bem-vindos. Eu também quero parabenizar os advogados que assinaram uma carta aqui contra a visita do Maduro ao Brasil, né? Mas vamos prosseguir aqui com os nossos temas. Vou começar o segundo tema com uma matéria que está lá no jornal Pleno News. Moraes, Gilmar Mendes e Lewandowski participam de churrasco de Lula. Evento foi promovido em Brasília, né? Inclusive, entre os assuntos falados nesse churrasco foi, dentre os assuntos, né, foi a indicação do Lularápio para o STF, né? E acabou por escolher o nome de Zanin, né? De Zanin a corte, né? Enfim, é um absurdo isso, né? Mas a gente já vai comentar sobre o assunto. Essa primeira matéria está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Salles ironiza churrasco de Lula na Alvorada, abre aspas. Espeto de Marina, fecha aspas. Deputado comentou o evento realizado por Lula na última sexta-feira, né? Vamos aqui as palavras dele, né? Vamos lá. Abre aspas. Boa notícia, fecha aspas. Ontem, sexta-feira, começou efetivamente a distribuição de picanha com dinheiro público, mas, por enquanto, só para ministros em churrasco no Alvorada. Além de picanha, tinha espeto corrido de Marina e Guajajara, fecha aspas, declarou Ricardo Salles em seu Twitter. Pleno News, a segunda matéria, né? E é com essa matéria que a gente finaliza esse segundo tema. Enfim, pode mostrar matérias, em seguida traremos as nossas opiniões. Tá ok, gente? Então vamos se inscrevendo e compartilhando aí, gente. A primeira matéria tá aqui, ó. Pleno News aqui, ó. Moraes e Gilmar Mendes de Lewandowski participam de churrasco com o nosso dinheiro, tá dizendo lá com o Lula Larápio, tá? Vamos lá. Salles detona o churrasco do Lula lá, espeto de Marina. Inscreva-se, compartilhe e dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Mas vamos lá. O que é que eu tenho para falar isso aqui? O Lula, durante a campanha dele aí, ele falou que povo brasileiro, tá dizendo? Eu não faço parte disso aí porque eu não apoiei ele, já mais voltaria num Larápio, já mais voltaria num cara que não tem nenhuma moral para falar aqui do nosso país. A moral dele é muito pior, tá vendo? As piores que você possa. Que é Larápio, o cara que meteu a mão na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, tá dizendo? E muito mais, ir lá com a Odebrecht, apartamento, sítio, essas coisas tudo. Não era nada dele, era de um amigo dele. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, você nunca, enquanto existir como ser humano, você nunca vai ver Jair Messias Bolsonaro promovendo esse tipo de churrasco com essa turma que faz parte do sistema, certo? Nunca vai ver. Tenho certeza que você nunca vai ver. Tá, gente? Então, o que é que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Churrasco com o nosso dinheiro é fácil. É fácil. Picanha. Mas pode dar abóbora pro povo, né? Abóbora que é melhor, porra. Abóbora é uma coisa boa. Agora, ficar mentindo para a população e fazendo churrasco lá com Alexandre de Moraes, Lewandowski e
como é que é? E o sapo, quer dizer, é fácil, tá entendendo? É fácil, tá entendendo? Então, o que eu tenho para falar para vocês é uma vergonha o que nosso país está enfrentando. Enquanto isso, o cara não tem... A política dele está indo por água abaixo porque ele não tem apoio no Congresso Nacional. Na verdade, quem está fazendo tudo ali no Congresso Nacional, nada mais, nada menos, é do que o Lira. Ponto final. É como se fosse o primeiro-ministro, tá vendo? Ele que está fazendo a articulação, ele que faz tudo, porque o Lula não tem moral nenhuma, até porque essa galera que está com ele, até a galera que está com ele, toda aquela pessoa, a cueca com dinheiro, a Petrobras que ele levou à falência, quando ele falha a Petrobras, aquela galera ali do Petrolão, pessoal lá da Odebrecht, tá entendendo? Então, todo mundo sabe o que aconteceu no passado. Esse pessoal, eles acham. O Flávio Dino mesmo fala uma coisa muito certa. Lá na live que ele fez lá com o pessoal, tá tudo na internet, é só você pesquisar. Ele falou que o sistema, se não partisse, se não tivesse apoio da parte judiciária, da parte de cima, ele não derrubava o Bolsonaro. Então eles tiraram o Lula da cadeia simplesmente porque eles saberiam ali que eles tinham um personagem ali, um boneco de ventríloco, que eles poderiam utilizar ali com as manobras e as mentiras dele. E foi o que eles utilizaram. Mentiras. Foi muita mentira durante as eleições. Não podia falar do Maduro para não derrubar ele, Lula. Não podia. Agora eu quero ver o que é que vai acontecer. Porque o Maduro está aí e o Lula falou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que entrou na justiça para não utilizar aquilo. Então, pagamos caro por isso. Deixa eu só interromper aqui para informar que o Eduardo Bolsonaro está programando uma live para o dia de hoje para falar sobre essa visita de Nicolás Maduro ao Brasil. Portanto, eu quero informar aqui que Eduardo Bolsonaro fará uma live para falar, né? Para falar sobre essa visita de Nicolás Maduro ao Brasil, tá ok? Por volta das 21 horas ele deve começar essa transmissão ao vivo, né? Então eu recomendo, né? Eu quero também aqui ler os comentários aqui do Elias, né? Ele falou que é uma vergonha deixar o Maduro pisar no Brasil. Ele falou que está muito triste, né? Exatamente, né? Todos nós, né? É revoltante, com certeza, né? E ele falou aqui que está decepcionado, por isso eu tenho uma vontade eu tenho vontade de chorar, né? Tenho vontade de chorar. De tristeza e pedir desculpa aos irmãos venezuelanos. Está aqui, essas são as mensagens do Elias, né? Então, ele está certo, aqui. Quero aqui, basicamente, enviar aqui um salve para o Elias. Elias, é o mesmo sentimento que você está sentindo, exatamente. É o mesmo sentimento da gente, porque nós somos cristãos e nós, sempre na medida do possível, a gente ajudamos as outras pessoas que menos têm. E eu acho que a Venezuela é uma vergonha o que nós estamos passando aqui e passando com o Lula fazendo esse tipo de coisa, churrasquinho no final de semana para levantar para o pessoal do STF que ganha milhões para não fazer nada e ficar contra o Brasil. O STF, ele faz coisas inacreditáveis contra o país, nosso próprio país. Aí, você nunca vai ver isso aí com o Jair Bolsonaro, nunca, nunca, tá entendendo? Agora, receber o Maduro aqui no nosso país é uma vergonha para todos nós. É vergonhoso o que nós estamos passando aqui. E só para finalizar minha fala aqui, é uma vergonha, um final de semana, o cara fazer churrasco e não pode entrar câmera, não pode entrar celular, não pode entrar nada. Por quê? Para mostrar as vergonhas que eles fizeram lá. Agora, como o presidente Bolsonaro falou, o 8 de janeiro é para desmascarar, gente. Tá? Então vamos aguardar aqui, vamos aguardar que vai dar tudo certo, vamos torcer, nós somos cristãos, somos pessoas de bem e o bem sempre vence.
Se inscreva e compartilhe. Exatamente. Eu quero aqui novamente recomendar o canal do Eduardo Bolsonaro, que ele irá fazer uma transmissão ao vivo para tratar sobre esse assunto, Maduro no Brasil. Então, basicamente aqui quero credibilizar aqui o Eduardo Bolsonaro por essa live, né, que com certeza será muito especial. Tá ok? O Pilhado acabou de entrar agora numa live agora, falando justamente também disso aí agora. Tá uma live dele agora, concorrendo com a gente. Exatamente, né? Mas eu quero falar também aqui sobre esse churrasco que houve nesse final de semana, né? No qual reuniu Moraes, Gilmar Mendes e Lewandowski, né? Basicamente aqui o churrasco do sistema, né? Primeiramente, eu quero ressaltar, né, quero lembrar que o Bolsonaro nunca fez isso, né, de fazer churrasco com ministros do STF, né, tanto do STF quanto do TSE. Aqui já há uma diferença absurda, sem precedentes. Afinal de contas, com o Bolsonaro, né, não há diálogo, né, não há diálogo plausível para com petistas, para com tucanos, né, não há diálogo, não há diálogo entre Bolsonaro e esses comunistas que querem a destruição do Brasil, né? O que o PT tem feito atualmente é destruir o Brasil, né? Porque não tem governo, né? Isso é para comer de conversa, porque tem gente que fica falando, não, que o Lula supostamente está governando o Brasil. Não, me aponte uma coisa boa que o Larápio fez ao Brasil. Só uma, eu desafio qualquer petista aqui. Não tem. O Lula, ele não apresentou um plano de governo. Ele não apresentou uma base no Congresso. Ele não apresentou sustentação. Basicamente, há diversas MPs que o Lula apresentou ao Congresso que não foram para frente, né? Vão até sair de validade agora, né? Segundo uma matéria aqui que eu acabei de ver no Pleno News, né? Então, basicamente, todo projeto do Larápio que vai para o Congresso não avança, né? Porque não... Né? A inflação aumentou, os alimentos aumentaram. Quer dizer, qual o benefício que o PT trouxe? O compromisso do PT para com o Brasil? Nenhum. O PT está muito mais preocupado com outros países do que com o Brasil. Só não vê quem não quer isso, né? Só não vê quem não quer, só não vê debilóide, né? Sabe o filme Debilóide, né? Então o QI de um petista é de -0. O Lula é o encantador de jumentos, né? É o encantador de jumentos. Tanto que ele falou, né, que iria resolver o conflito lá no leste europeu com uma cerveja. Se não fosse com uma cerveja, seria com 2 cervejas. É uma vergonha para o Brasil, né? É uma vergonha para o Brasil ter um sujeito desse solto e elegível. Porque o Larápio ele foi solto através de uma manobra de um STF corrupto. O Fachin é militonto do MST. Ele é ex-advogado do MST, né? Mas cadê, né? Cadê que os petistas, né? Que os petistas falam contra o Larápio? Eles não falam, né? Eles não tecem uma crítica, né? Eles não tecem uma crítica ao Larápio. Por quê? Porque o Larápio, de novo, é o encantador de jumentos, né? O Larápio, ele apoia esses regimes totalitários pelo mundo. Ele apoia a Venezuela, ele apoia Cuba, ele apoia Nicarágua, né? Regimes que não funcionam, né? Inclusive, a Venezuela é um exemplo de um regime, né, onde o socialismo foi um sucesso, né? Socialismo é isso. 95% das pessoas sem ter o que comer. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. É uma vergonha que o Lula se aproxime desses regimes totalitários pelo mundo. É uma vergonha ter que ver uma matéria dessa aqui, no qual o sistema faz um churrasco, sendo que não há motivo nenhum para isso.
Não há motivo nenhum para isso. Para que indicar mais um militonto para o STF, que é Cristiano Zanin, né? Que agora foi contratado pela Lojas Americanas. O Zanin foi contratado pela Lojas Americanas. Você acha mesmo? A loja americana fez Você acha mesmo que o Zanin tem alguma capacidade para ser ministro do STF? Porque se comentou, né? Se comentou sobre a indicação do Lula ao STF nesse churrasco. Inclusive, a gente soube que Flávio Dino, ele mesmo, fez stand-up nesse churrasco. Agora, eu pergunto a vocês, há motivo para gargalhadas perante a situação que o Brasil atravessa? Tirem suas próprias conclusões. Para que 37 ministérios? Para que transformar o Ministério da Economia em Ministério da Fazenda? Eu sei por quê. Eles querem descentralizar a ruína econômica que o Brasil atravessa atualmente, né? O PT só quer culpar o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro foi tirado por um sistema corrupto. Eles não suportam o Bolsonaro, né? Eu falo aqui do STF, eu falo aqui do TSE também, e também, né, justamente também, dessa imprensa, que é corrupta, né? Fez um desserviço ao Brasil fazendo campanha em prol do larápio, porque a gente não se esquece disso, não. A imprensa do Brasil é uma vergonha. É máquina de propaganda comunista. Tá? Cadê que a imprensa está falando sobre esse churrasco aqui? A imprensa passa o tempo todo pano para Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é uma vergonha. Cadê a imprensa militando contra a regulação das mídias sociais? Não há uma nota dessa imprensa. Então, essa imprensa está corrompida, juntamente com esse desgoverno que é ilegítimo, né? Então, eu presto aqui meu repúdio a esse churrasco. Não há motivo para isso. Não há nenhum motivo para isso perante ao atual momento que o Brasil atravessa. De novo aqui eu cito, inflação aumentando, aumentou os preços dos combustíveis. Aumenta amanhã de novo, né? Aumentaram os preços dos alimentos. Cadê que o PT fala sobre isso? Não falam, eles querem culpar o Bolsonaro o tempo todo, né? Eles não querem se responsabilizar pela destruição que estão fazendo atualmente no Brasil, né? Então, resumidamente, presto aqui meu repúdio a esse churrasco, né? E, por fim, quero parabenizar o Ricardo Salles, não só por seu excelente trabalho, né, frente à Câmara dos Deputados, né? Mas por essas declarações aqui, repudiando a esses que compõem o sistema, né? Esse sistema que é corrupto, esse sistema que o presidente Bolsonaro enfrentou, né? Não de agora, né? Não de agora, de muito tempo, né? Afinal de contas, ele esteve lá por quase 30 anos no Congresso sem nenhuma mancha de corrupção em seu nome, né? Inclusive, ele foi reconhecido até mesmo pelo esquerdopata do Joaquim Barbosa por não ter se corrompido no tal mensalão que foi criado por Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mentir está no DNA do larápio, né? Não só a mentira, né? Corrupção também, né? Então aqui presto aqui meu repúdio a esse desgoverno, presto meu repúdio a esse sistema corrupto que promove esse churrasco diante do atual momento do Brasil, né? E de novo presto meus parabéns ao Ricardo Salles, né? Não só ao Ricardo Salles, mas aos deputados de oposição a esse desgoverno corrupto do PT.
Isso é um tapa na cara da sociedade. O pessoal de bem, o povo brasileiro de bem, o povo que sai cedo para trabalhar, sai 5 horas da manhã, chega às 10 da noite para trazer seu pão de cada dia. Enquanto isso, o Larápio está fazendo churrasco de picanha. Cadê a picanha que ele ofereceu para o povo? Cadê a cerveja que ele ofereceu? Acabei de falar aqui, né? Porque são corruptos. Eles só pensam nele. Esse pessoal que é de esquerda, ele pensa apenas na turma deles. Quer dizer, enquanto nós pensamos no povo brasileiro, todo mundo, porque não podemos pensar em uma só pessoa. O presidente Bolsonaro fez uma coisa muito maravilhosa. Pensou inclusive nos venezuelanos que estão lá em Pacaraima. Foi lá visitar ele, viu a situação, viu a destruição do povo venezuelano. Então ele acolheu, deu o nome àquilo como setor de acolhimento do povo venezuelano. Enquanto isso tem um Zé Ruela que vem para cá tirar onda com o povo brasileiro, vem falar besteira. Entendendo? Então, se eu fosse os Estados Unidos, mandava ordem imediatamente, já que nós temos um tratado de extradição, chama o FBI, que tem pessoal do FBI aqui no Brasil, manda diretamente lá para o hotel em Itaguaí, prende ele, Estados Unidos. E faz ele responder por todas as atrocidades que fez com o povo venezuelano. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, que é muito importante, e seja muito bem-vindo a esse canal de direita, tá, gente? Aqui não tem negócio de choradeira, aqui é direita verdadeira, verde oliva, tá ok, gente? Aqui não é aquele verde oliva que o exército prendeu e mandou lá pra cadeia, tá todo mundo na cadeia até hoje, tá? Na cadeia. Aqui é verde oliva de povo honesto e parceiro dos brasileiros. Tá vendo? Se inscreve, compartilha e vamos lá. Exatamente, pessoal. Somos aqui cidadãos comuns, né? E estamos fazendo a nossa parte, né? Em que pede humildemente seu like, seu compartilhamento, e se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, isso é muito importante, sejam todos muito bem-vindos. Eu costumo dizer que a gente deve não só a lealdade ao presidente Bolsonaro, mas aos nossos inscritos também, né? Então a gente agradece cada um, né, que comparece aqui, tanto ao vivo quanto depois, né? Porque eu sei que tem assistido algumas pessoas depois, né? Essa transmissão aqui no canal Brasil no Ponto TV, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Vamos aqui ao último tema desta live, vamos falar aqui sobre a CPMI do Rio de Janeiro, né? Show de bolão. Que volta os trabalhos nessa semana, né? Eu prometi aqui os nomes, né? Mas eu vou começar por essa matéria. Vou começar por essa matéria que está no jornal Brado, né? Vamos lá então, vou começar por essa matéria aqui que está no Jornal Brado, hein? Vamos lá. Chega a 467 o número de requerimentos na CPMI do 8 de janeiro. Há pedidos para acesso a alertas feitos pela ABIN, a informações de investigações do STF e da 8ª Justiça de Brasília, ok? Tá aqui, ó. Em uma semana apenas, né, desde a instalação, a CPMI já conta com 467, né, quase 500 requerimentos para serem apreciados. A maioria deles trata-se de convocações. Eu prometi aqui alguns nomes, né? Flávio Dino, tá ok? Flávio Dino. Vai vendo, Brasil. José Múcio, o Dutra. Isso. Melancia do Dutra, conhece? Melancia do Dutra, quem mais? O Mauro Cid, General Braga Neto, o próprio presidente Bolsonaro, que eles estão ali articulando para convocar, para convocar, né? Tudo então, certo. Assim, vamos pra cima. Quem não deve não teme. Isso. Né? O presidente Bolsonaro não cometeu nenhum crime, né? Então, eu acredito que ele até vai nessa CPMI para prestar algumas verdades, né? Então, eu vou continuar aqui, ó. Parlamentares da oposição também querem ouvir Ricardo Capelli, designado interventor da segurança no Distrito Federal, após a invasão nas sedes dos 3 poderes, tá ok? Então tá aqui, Prado Journal,
né? Vamos seguindo aqui, ó. E tem muito mais, só interrompendo aí, tem muito Exato. mais. Governador de Brasília, chamar ele, chamar como é que é que estava preso agora recentemente que saiu? Como é que é o nome? Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, que ainda não foi preso, deveria estar preso. O Anderson Torres, tem que chamar todo mundo. É. Entendendo? A verdade tem que vir à tona. Essa é a regra. Essa é a regra. Tem que vir à tona toda a verdade. CPMI tem poder de polícia. Claro. Inclusive, eu peço aqui, se o Flávio Dino ele ironizar a CPMI, ele tem que sair preso, independente de ser senador ou não. Ele é ministro, quem está lá no lugar dele é outra pessoa, como senador, ele tem que sair preso aí de dentro. Parar de ironizar a Câmara dos Deputados e o Senado, tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Flávio Dino na mira da CPMI do 8 de janeiro. O senador pediu a quebra de sigilo telefônico do ministro, entre aspas, de Luiz Inácio Lula da Silva, tá ok? Revista Oeste. Por fim aqui, ó, matéria do atacante Eduardo Bolsonaro. Vocês conhecem? Atacante. Vocês conhecem? Eduardo Bolsonaro foi atacante aqui, hein? Foi atacante. Eu vou explicar o porquê. Eduardo Bolsonaro quer acesso a documentos do STF sobre o dia 8 de janeiro. Eu vou até me delongar sobre essa matéria. Glória a Deus. Ele tá usando aqui um relógio muito parecido com o meu, inclusive, né? Vamos lá. O deputado Eduardo Bolsonaro apresentou o requerimento à CPMI do 8 de janeiro, no qual pede ao STF a íntegra de todos os documentos, processos e inquéritos decorrentes das investigações sobre a invasão às sedes dos três poderes. Então tá aqui, né? Show. Terra Brasil Notícias. O parlamentar é suplente colegiado. Terra Brasil Notícias. Enfim, pode mostrar matérias. Vamos em lá. seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? Então, vamos se inscrevendo e compartilhando, dá aquele like, é muito importante. E vamos aqui para a primeira matéria aqui. Chega a do 467, número de requerimento, pedido das quebras lá dos convocados. Tá ok, gente? Vamos se inscrevendo e dando aquele like. Obrigado aos inscritos. Vamos lá. Flávio Dino está na mira da CPMI do 8 de janeiro. Pediram a quebra do sigilo telefônico e telemático dele, tá ok, gente? Vamos lá, tá ok? Eduardo Bolsonaro quer acesso a documento do Superior Tribunal sobre o 8 de janeiro, tá ok, gente? Bacana isso aqui, ok, gente? Então vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte: o Larápio, ele fez de tudo para que essa CPMI não acontecesse. Pagou emenda, liberou dinheiro, liberou muita grana para todo mundo, foi liberando, certo? Não deu certo. O pessoal tem que entender o seguinte, que nós temos um Deus maior. Que esse é maravilhoso, esse aí é soberano, tá? Então, tudo que eles fizeram para derrubar o povo brasileiro diz, não, assim, é assim diferente. E outra coisa, falando em convocação, tem que convocar as pessoas que estão presas, inclusive presas lá, tá entendendo? E eles têm que falar. As pessoas que estão presas têm que falar. Os que estão presos. E os que saíram também, que estão. Não pode ter contato com. Tem que falar, todo mundo tem que falar. Entendendo? Agora eu sou a favor que você chame o ministro Alexandre de Moraes. Não é chamar, não é convite, não. É convocar, porque se não aparecer também, prende ele também, mete na cadeia também. É assim que vai funcionar. Tem poder de polícia, ponto final. Alexandre de Moraes tem que ir lá, porque ele é responsável por esse inquérito, então ele tem que ir lá se explicar se ele sabia ou não sabia, se ele tinha direito, se ele teve acesso àquelas imagens ou não. Tá? Se ele teve acesso àquelas imagens ou não. Por quê? Outra coisa, gente, se é para quebrar sigilo telefônico, de telemático, que tal se a gente quebrar sigilo telemático de algum ministro ali de dentro? Tá na hora, não tá? Afinal de contas, o Senado tem poder para isso. Quebrar, né? Tá bom. Mas já que o Eduardo está pedindo o documento, ele vai provavelmente ter mais coisa para vir por aí pela frente. Vamos ver se eles vão. Se eles não derem, eles são obrigados a dar. Está pedindo, é requerimento, é poder de polícia. É poder de polícia federal. A Polícia Federal não faz um bocado de besteira errada, de negócio.
pedir lá, tem que levar dar o documento. Quando a gente fala um pouquinho mais aqui, tudo bem, quebrou, caiu um pouquinho aqui. Mas o que é que a gente tem que falar? É a importância que tem, que eles já estão fazendo reunião, churrasquinho, para saber, olha, eles vão por aqui, se por acaso eles pediram alguma coisa para mim, vocês estão aí, eu já estou mandando documento aqui para vocês, não deixar eles ultrapassar. Tu tá entendendo? Então, é um esquema que entra a esquerda. Um maligno, eles não são nada bobo, não. Eles não são nada bobo, não. Eles acham que o povo fechou o olho para eles, não. Fechou o olho, não. Já estão combinando ali, porque a CPMI ela vem aí para mostrar a verdade sobre aquele 8 de janeiro. Tá entendendo? E a importância de você solicitar documentos, quebra telemarketing, quebra de sigilo bancário. Isso é uma quebra geral, para verificar. Tá entendendo? É preciso convocar esse pessoal e se ironizar, poder de polícia, prendê-lo. Já teve gente que CPMI saiu preso de lá, tá? Já teve época de CPMI que o cara saiu preso de lá. Então, gente, tá na hora, né? Tá na hora de a gente saber realmente quem foi que autorizou para aquele pessoal não fazer nada ali. Se for Flávio Dino, se for Zé Dias. Zé Dias já deu água lá, eu acho que ele tá longe e deveria estar preso. Porque o Anderson Torres, que nem no Brasil estava, ficou preso aí mais de quase 4 meses. E tá na hora de a gente saber a verdade. E a verdade vai botar esse Lula para fora daquele Palácio do Planalto, que não é o lugar dele. Ali não é lugar mais dele, não. Ali não é lugar de nego ficar comprando sofá de 300, 400 mil, fazendo churrasquinho no final de... Ironizando o povo que votou nele. Ironizando o povo que votou nele. E esse cara recebendo de colar madura aqui no Brasil. É uma vergonha esse governo que nós estamos aí. Governo que não tem, desde o início, nunca apresentou um projeto durante a campanha, que todo candidato ia apresentar seu projeto, não apresentou. Era um cara que não deveria ter lá, porque tem os direitos políticos dele têm que ser caçados. Mas numa manobra lá do STF, tiraram ele, botaram ele para fora. Para que esse boneco de ventríloco, porque na verdade são 3 poderes que estão mandando. O Lula não manda em nada. O Lula é o quadro, não está mandando em nada. Quem está mandando é Senado, Câmara de Deputados e STF. São os 3 que estão mandando. O Lula, ele não manda em nada. Lula é um boneco de ventríloco ali. STF, Senado e Câmara de Deputados. O restante do Lula, um abraço, não está mandando em nada. Tudo que ele não tem base nenhuma. Qual é a base do Lula? É caçar quem manteve na cadeia. Tá entendendo? Deltan Dallagnol, é o Moro, tá entendendo? Esse pessoal, tá entendendo? Agora, vocês vão ter uma surpresa, tá? Nós vamos ter uma surpresa. Que o nome do Zanin, ele vai ser rejeitado no Senado. Você acredita nisso aqui? Ele será rejeitado no Senado. Ele vai ter que fazer uma nova convocação e botar outra pessoa, tá? E outra coisa, você pode ter uma surpresa de não ser o Zanin, tá? Pode ser outro cara. Pode ser o cara que enrolou o tempo todo para não abrir a CPMI, tá? Tem um cara que enrolou o tempo todo, viajou com ele para a China. Pode ser esse cara. Esse cara é advogado aí, teve com vários processos aí no negócio lá do... como é que diz? Vários processos na mão dele, da família dele, tá vendo? Então por isso que ele não mexe. Você não mexe comigo, não mexe com ele. Eu me lembro do Cajuru, né, que falou tanta coisa durante que ele votou. Depois calaram a boca dele, não falou mais nada. Agora, tá vendo? Não. Quem é Cajuru? Falou que ia pedir demissão. Pediu demissão. Meu amigo, ali é muito bom, meu, né? Que ficar 8 anos ali mamando na teta do povo brasileiro é muito bom, né, Cajuru? Se inscreva, compartilha. Eu gosto do Cajuru, mas ele realmente deu umas vaciladas feias ali. Falou tanto do Gilmar Mendes, tem um vídeo ali do Gilmar Mendes, que ia processar Gilmar Mendes, aquele negócio todo. Cadê? Fez alguma coisa? Fez nada. Se acovardou. Entrou no sistema. Então, gente, a participação hoje aqui. Se inscreva. Essa live aqui será distribuída em outros canais. Amanhã estará lá em outros canais que apoiam
o nosso canal aqui, nosso canal não é monetizado. Se você quiser ajudar o canal e contribuir com o nosso trabalho aqui, é um trabalho independente aqui, Pix está na descrição do vídeo aí, nos ajude aí a cada vez mais crescer o canal e trabalhar com mais convidados, fazer participação em outros programas aqui, em outros canais. Se inscreva e compartilhe. Primeiramente, né, por requerer o acesso a documentos do STF sobre o dia 8 de janeiro. Por que o STF quer esconder isso? Né? Porque, logicamente, não tem base nenhuma. Não tem base nenhuma para prender aqueles que se encontram no limbo. Né? Porque não tem direito a sequer, eles não têm direito sequer a advogado. Isso é absurdo. Tem gente presa em janeiro que sequer estava naquela invasão do dia 8. Né? Isso sem falar na questão envolvendo o Daniel Silveira, que é uma questão muito similar, no qual o Moraes esconde todo o processo do ex-deputado federal, que eu acredito que foi eleito senador. Eu acredito que ele foi eleito senador. Hoje ele se encontra até mesmo numa situação desumana, né? O que o STF fez contra o Daniel Silveira foi de uma crocodilagem sem procedentes. Mas o Eduardo Bolsonaro está certo. Por que querem tanto esconder o acesso a documentos sobre o dia 8 de janeiro? Aquelas imagens que a CNN revelou a público sobre a invasão são muito esclarecedoras, porque mostram um GSI complacente, o GSI do Lula complacente para com invasores. Até mesmo o Gonçalves Dias abriu portas para que as pessoas entrassem em certos locais ali que não eram para terem acesso. A própria equipe de GSI do Larápio entregou água aos invasores. Ou seja, você viu ali um GSI totalmente, completamente complacente para com os invasores. Né? Parecia tudo orquestrado entre o GSI e o Larápio, porque eu acredito que o Larápio já sabia de tudo antes. O próprio presidente Bolsonaro falou o seguinte em uma entrevista, né? Que horas antes tinham pessoas já quebrando tudo naquele dia 8 de janeiro, né? E queriam taxar essas pessoas como se fosse de direita, né? Sendo que a direita, né, nunca foi da índole da direita invadir qualquer local. Isso é questão de MST. MTST, inclusive está tendo uma CPI do MST agora que será muito importante investigar esse aumento de invasões por parte dos invasores de terra que tá acontecendo no Brasil. Agora eles não estão invadindo só propriedades improdutivas, né? Agora eles estão, aliás, produtivas, né? Agora eles estão invadindo propriedades improdutivas também. Quer dizer, é uma vergonha, né? Um movimento desse, né? Um movimento, entre aspas, desse, sequer deveria existir, porque é clandestino, né? Se você comenta sobre MST lá nos Estados Unidos, eles não vão saber o que é. E não vão saber o que é, porque isso aqui só existe no Brasil, né? Não só o MST, mas o TSE também, né? O que é uma vergonha, né? Mas o Eduardo aqui faz certo, né? Eu acredito que não só o Flávio Dino deveria ser convocado, mas o próprio Gonçalves Dias, né? O Melancia, aquele general, entre aspas, Dutra, né? Que trouxe algumas declarações ali, no mínimo criminosas, né? No mínimo criminosas. Eu entendo que o Exército Brasileiro atuou de uma forma
totalmente errada naquele dia, né? Inclusive cometendo perfídia, né? Que é um crime condenável em outros países, né? Então, é um absurdo que a gente tenha que ver um STF tão enviesado, né, da forma que são, né, porque não tratam-se de ministros, né, tratam-se de militantes, né. Qual é o currículo que o Gilmar Mendes tem para ocupar o STF? Qual é o currículo que Lewandowski tem para ocupar um cargo no STF, né? Resumidamente, são todos militantes, incluindo o próprio Zanin, que é o dito advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Isso é uma vergonha, gente, isso é uma vergonha, né? O próprio Flávio Dino falou que estava na janela enquanto acontecia aquela invasão do dia 8 de janeiro. Ou seja, ele se omitiu, juntamente com Luiz Inácio Lula da Silva, que já sabia de tudo antes. Já sabia de tudo antes. A gente viu até mesmo bandeiras vermelhas do PT ali, entre os invasores, né? Então o PT não me engana. O PT sempre teve um envolvimento com maracutaias, né? Haja vista que o próprio PT esteve ali por trás daquele caso Celso Daniel. O PT sempre teve ligações com facções. Então não é de hoje que o PT iria alterar a sua índole, né? Não é de hoje que iriam, né, mudar suas índoles. Afinal de contas, o PT defende tudo que não presta, né? Inclusive invasões. Eu acredito que o PT, eu acredito que o PT financiou essa invasão do dia 8. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? Agora, quem cometeu quebra-quebra, quem incentivou quebra-quebra, quem até mesmo invadiu ali o local, né? De fato, essas pessoas estão erradas, cometeram crimes, né? São atos antidemocráticos, de fato, mas aquilo se trata de uma invasão. E qualquer invasão é repudiável. Tanto que Bolsonaro tem razão quando ele diz que não tem qualquer envolvimento com aquele dia 8. Né? Ele entende que o dia 8, né, trata-se de uma balbúrdia. Né? E tá certo, tem razão em dizer isso. Agora, qual o envolvimento que Bolsonaro tem quanto ao dia 8 de janeiro? Mesma coisa o Anderson Torres. O Anderson Torres sequer estava no Brasil. Por que Anderson Torres esteve preso até recentemente e o Gonçalves Dias continua solto? Isso é um absurdo, gente. O Brasil está invertido, né? Então aqui eu presto meu repúdio, né? Presto aqui meu repúdio a Flávio Dino e ao desgoverno do PT, né? Mas, assim, eu acredito que o Eduardo Bolsonaro foi muito certo aqui ao requerer o acesso aos documentos do STF. Afinal de contas, quem não deve não teme. Né? Por que o STF está escondendo, né? Tá escondendo um processo desse, referente ao dia 8 de janeiro? A gente quer saber a verdade. É por isso que a CPMI é tão importante. Porque, além de trazer a verdade, né, trará muitas revelações, né? Eu acredito que irá condenar muita gente, inclusive, né? Eu acredito que muitos petistas, né, estavam naquela invasão e deveriam serem presos. Serem presos, ponto final. Afinal de contas, a gente viu que aquela invasão ali não foi normal. Não foi normal. Né? Aquilo ali foi orquestrado pelo PT. Né? Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Né? Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Então, presto aqui a meu repúdio à invasão. A gente condena,
qualquer tipo de invasão, né? Dizer que direita não invade, que invade é MST, MTST, mas a gente quer saber a verdade sobre a CPMI, né? João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Por que o desgoverno do PT travou por tanto tempo essa CPMI, né? Eu acredito até que o Pacheco estava travando essa CPMI porque queria ser indicado ao STF, né? Sendo ele o não indicado ao STF, ele acabou autorizando essa CPMI que tem tudo para derrubar o desgoverno do PT, que é ilegítimo. Não apresentou um plano de governo, não tem base e também não tem sustentação, tá ok? Então aqui presto o meu repúdio ao desgoverno do PT, presto o meu repúdio a essa invasão que jamais deveria ter acontecido, né? E presto aqui meu apoio aos deputados que estarão à frente dessa CPMI, né? Inclusive eu quero enfatizar aqui a importância de termos uma relatoria paralela. Afinal de contas, essa Elisiane Gama é suspeita para conduzir qualquer coisa advinda ali do Congresso Nacional, né? Inclusive uma relatoria, afinal de contas era aliada de Dino, né? E quem é aliado ou aliada de Dino é tão criminosa, né? Tão criminosa ou criminoso quanto ele, né? O Dino trata-se de um comunista, né? E a Elisiane Gama também, né? Então presto aqui meu repúdio aos dois, né? E de novo, meus parabéns ao Eduardo Bolsonaro, né? Não só por ser suplente nessa CPMI, né? Mas por requerer acesso a documentos do STF que serão, né? Serão até importantes para questões de prova. Afinal de contas, a gente sabe, né? A gente sabe que a esquerda tem envolvimento quanto àquela invasão de dia 8, né? E eu não tenho dúvidas quanto a isso, tá ok? Então presto meu repúdio ao desgoverno do PT, presto meu repúdio à invasão do dia 8 de janeiro, né? Eu espero que essa CPMI prenda muitos que estão envolvidos no desgoverno, né, quiçá até, né, derrube o desgoverno inteiro do PT. Afinal de contas, esse desgoverno presta um desserviço ao Brasil, né? Enfim, meus parabéns ao Eduardo Bolsonaro, né? Presto aqui meu apoio aos parlamentares que estarão à frente dessa CPMI. De novo, quero enfatizar aqui, queremos a verdade, apenas isso. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amigos, se inscrevam no nosso canal e compartilhem nossos vídeos. Aqui nesse canal nós temos live toda segunda, quartas e sexta-feira a partir das 19 horas. E essa live será distribuída em outros canais a partir de amanhã. E sexta-feira, estamos de volta aqui, nós vamos terminar essa live por aqui. Mas antes tem mais alguma coisa aí? Exatamente, eu quero finalizar essa live aqui com uma informação sobre amanhã, né? A CPI do MST deve ouvir ex-integrantes do movimento, entre aspas, né? Tá aqui, ó, CPI do MST deve ouvir amanhã ex-integrantes do movimento, entre aspas, tá ok? Revista Oeste, né? Então é basicamente com essa informação que a gente finaliza essa live de segunda-feira, né? Dizer que teremos live quarta e sexta também no canal Brasil no Ponto TV. Então, gente, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Uma semana maravilhosa para todas as famílias de bem, o pessoal de bem, e que Jesus proteja todos, tá entendendo? Aqui nós queremos o bem de todos, tá entendendo? Então voltamos na quarta-feira. Opa, tenho aqui uma informação para a gente finalizar com chave de ouro. Oposição quer ouvir presos do dia 8 de janeiro na CPMI. Acabei de falar sobre isso. Acabou de sair essa informação na Revista Oeste. A oposição, né? Com certeza, a direita, né? Logicamente, a direita, né? No parlamento quer ouvir
presos no dia 8 de janeiro. Acabei de na falar CPMI. agora Ok? sobre isso aqui, mas que me ouviram. Tá ok, Então, tá gente? aqui, Revista Oeste, a Oeste. fonte Tá ok, dessa matéria, né? Eu estou conferindo aqui para ver se tem mais alguma matéria a ser acrescentada. Aparentemente não, né? Então a gente vai encerrando essa transmissão por aqui. Tá ok, gente? Então voltamos à quarta-feira, tem uma noite de bênçãos, uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus para todos aqui. Tem uma noite de bênçãos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Bolsonaro, esse aqui me representa, Bolsonaro 2026. Boa noite a todos e seja muito bem-vindo.